Atos 6, vai partir para, no 7, o mártir, né? Que foi tá cheio de fio, ainda não arrumei. Que foi o primeiro mártir da história cristã, né? Depois de Jesus, falando dos discípulos. As pessoas ainda não entenderam sobre a crucificação de Jesus. Eu espero que eles leiam a Bíblia com oração. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Amado Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa estar conosco e possa nos guiar por um caminho de entendimento sobre vossa palavra, vosso ensinamento, dada pelos vossos discípulos, a continuidade da pregação do vosso Evangelho. Lógico, Pai, que eles colocaram o ponto de vista dele, princípios que eles já tinham como judeus e alguns da sua antiga religião. Mas a essência sempre foi vossa. Por isso nós te pedimos que possamos compreender como foi feito a continuidade do cristianismo sem vossa presença, já que o povo não aceitou, o povo escolhido, preparado há 4.000 anos para te receber, não te reconheceram. E pedimos que nós possamos compreender, entender e nunca deixar de praticar vossas verdades e vossos ensinamentos. Pois, Pai, nós estamos nos últimos dias em onde tudo que tem que aparecer está vindo à tona. Tudo que o vosso Filho Jesus disse que aconteceria, e quando isso acontecesse, o Messias já estaria à porta. Então nós sabemos que estamos vivendo na era da segunda vinda do Messias. Ó Deus, o Pai, prepara as pessoas para encontrar a segunda vinda. Protege as crianças, os jovens, adolescentes, para que eles também tenham chance de conhecer a segunda vinda e viver perante o vosso Filho, estar de pé diante dos filhos do terceiro Adão e terceira Eva. Pai Celestiais, nós sabemos que o início da história humana começou com um casal, e também, Pai, a restauração tem que ser para um casal. Por isso Jesus foi chamado de segundo Adão, mas não houve tempo suficiente para Jesus encontrar Eva. Então uma Eva verdadeira nunca existiu, mas na segunda vinda do Messias, na terceira vinda de Adão, tem que vir a Eva para concretizar as 3 grandes bênçãos dadas por vós, que ficou lá do início o desejo e o sonho de ter um filho perfeito. O Senhor teve Jesus, mas não teve um casal, Pai, porque não permitiram que ele vivesse mais tempo. Bondoso Pai, por favor, esteja com as nações que são providenciais para vós, esteja com a Coreia do Norte e do Sul, para que elas se unam como nações irmãs, que Satanás não tenha o poder, Pai, de influenciar e destruir essas irmãs. Uma tem que se unir à outra, Pai, para haver paz naquela região. E para aquele povo parar de sofrer, Senhor, e o vosso coração ser magoado, porque são teus filhos. Bondoso Pai, também te pedimos pelos irmãos peregrinos dos Estados Unidos, uma nação que sempre protegeu os menores, que o Senhor ressuscite no coração deles, os dos descendentes dos irmãos peregrinos, a vontade, a fé e a coragem de advogar em vosso nome, de fazer centralizado uma família centralizada em vós, para que eles possam, Pai, voltar à primeira fé e assim encontrar o caminho até a segunda vinda do Messias. Por favor, levantai, permitir que nossos irmãos peregrinos muito fortes voltem a influenciar aquela nação grande e providencial para vós. Por favor, esteja também no Brasil, um país tão rico, Pai, em bênçãos de todas as espécies, como disse o homem que é assim, que escreveu a carta, Pedro Vaz de Caminha, aqui tudo que planta se dá. Uma terra abençoada, com água, com tudo que tem sobre esse planeta, Pai. Que não é só para nós, mas também para servir o mundo. O Senhor fez várias profecias para cá, e essa pátria, como a América Latina, é a América Latina celestial, pertence a vós. Que o mal não se atreva, Pai, a destruir nossa promessa de entregar essa nação rica e maravilhosa para vós. Que o Senhor tome posse do que é teu e proteja o justo, Pai, nos 3 poderes. Levanta aqueles que o Senhor deu missão, Pai. Aquele que o Senhor escolheu para estar naquela posição, acorda eles, bondoso Pai. Coloca os anjos da guarda bons perto das autoridades para que elas acordem. Levanta para que eles protejam a nação brasileira, a soberania e seu povo. Te peço pelas autoridades, desde as federais até as estaduais, em todos os níveis. Também das Forças Armadas, de todos os níveis, das federais até as municipais, que o Senhor esteja com cada justo, levantando para que eles sintam, Pai, a necessidade de cumprir a missão que foi dada por vós, não por homens, mas por vós. Levanta e protege eles e as famílias. Te peço que o Senhor possa estar com cada um que vai assistir agora e depois, e possa estar com o nosso Brasil, levantando também os religiosos. Nós sabemos que muita coisa terrível vai aparecer das religiões, porque infelizmente eles amaram mais o Deus Mamon,
o dinheiro de que a voz, de que vossa palavra, de que vossa tradição. Te peço que abençoe e, como o Senhor prometeu, até o inferno será aniquilado, porque a morte é a morte espiritual e o Senhor disse, será a última que será restaurada. E que assim seja, que não exista, porque não pode existir um reino dividido, então só pode existir o reino dos céus na terra e no mundo espiritual. Te peço que o vosso desejo se realize em nós, em nossa família, em nossa casa, com as pessoas que estão assistindo. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Hoje está bem quentinho onde eu estou, muito quente. Eu não sei fazer enquete, não sei fazer nada aqui. Bom, boa noite. Já lemos ou já oramos, agora vamos ler. É muito pequenininho hoje, tá? Mas muito significativo também. Atos do Apóstolo, número 6. Então, Atos 6. Certo? É dos apóstolos, porque vários deles falaram. Primeiro versículo do capítulo 6 de Atos. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram negligenciadas na administração das diárias. Ou seja, eles não estavam gostando, porque as viúvas dos hebreus provavelmente estavam ganhando mais, então foi consertado isso. Para você ver que as viúvas, como Jesus disse, recolhe os dízimos e as ofertas, tira o que é da missão, né, das viagens, e o resto doa para os órfãos e para a viúva. Por quê? Naquela época, se a mulher ficasse viúva e não casasse mais, ela ia mendigar, não tinha como ela sustentar os filhos também, ou ia ser prostituta, né? Então, para evitar isso, Jesus estabeleceu que a gente cuidasse dos órfãos e da viúva. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não é razoável que deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. Ou seja, alguns eles paravam para servir, então eles vão começar a dividir, a organizar, né, tarefa. Por isso, irmão, escolhei dentre vós 7 homens bons, de testemunho, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, o que eu possa nomear sobre esse serviço. Mas nós entregamos continuamente a oração e ao ministério da palavra. E ao parecer, agradou a toda a multidão. E eles escolheram Estevão, que vai ser o mártir, cheio de Espírito Santo, Filipe, o Procoro, o Nicanor e Timão, lembrando que eu tenho dilexia, então tem palavra que eu não consigo dizer direito, Parmenas, Nicolau, prosélito da Antioquia, e que eles colocaram diante dos apóstolos, e eles oraram e puseram suas mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia em número dos discípulos, se multiplicava em Jerusalém um grande número de sacerdotes, obedecendo à fé. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres no povo. Então, levaram alguns da sinagoga, que é chamado Sinagoga dos Libertos, ou dos Sirineus, e dos Alexandrios, e dos que eram da Síria de Ásia, disputar com Estevão. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria, ao Espírito Santo que falava. Quer dizer, não era Estevão que estava ali administrando a palavra, era o Espírito Santo, como prometeu Jesus. Não se preocupe quando vai dar testemunho, que o Espírito Santo vai colocar palavras em sua boca. Então, eles subordinaram os homens. Olha bem, na lei de Moisés, eu quero chamar a atenção para isso aqui, tá bom? Na lei de Moisés, diz que não pode ser levantado falso testemunho. É isso que Moisés diz, certo? Então, se eles seguiam a lei de Moisés e eles subordinaram, para que eles levantassem falso testemunho, eles já não são fiéis à lei. Por isso que há tantos danos nas religiões. Porque as pessoas sabem a verdade, sabem o que não podem fazer, mas mesmo assim faz. Olha aqui, ó. Então eles subornaram os homens que disseram, ouviram e proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Quer dizer, esses caras que eram os libertos, né, e da Alexandria, de Síria, da Ásia, que foram disputar e não conseguiram, e pagaram e violaram a lei de Moisés, eles também vão para o inferno. Porque eles tinham a lei de Moisés para não levantar falso testemunho contra pessoas inocentes, e eles violaram. E os sacerdotes, aceitando, também violam a lei de Moisés, ok? E ouvindo-lhe proferir palavras de blasfêmia sobre a Deus, e eles incitavam o povo e os anciões aos escribas,
vindo sobre ele, agarrando e levaram ao conselho. E apresentaram as falsas testemunhas que dizia: este homem não há cessa de proferir palavras blasfemas contra o santo lugar e a lei. Ele nem respeita o santo lugar nem a lei, porque eles estavam mentindo. E quando se mente, viola a lei de Moisés e profana o lugar santo, certo? Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Quer dizer, eles nos disseram isso, né? E todos que estavam sentados no conselho fixaram os olhos nele e viram sua face como a de um anjo. Eu sabia que ele era inocente. Quem fez ele ver eles como face de um anjo? Lógico que foi Deus. Hoje acaba aqui, vê como foi a leitura rápida. Mas amanhã eu continuo, que infelizmente amanhã vai ser o sacrifício de Estevão. Ele dá uma conferência lindíssima, uma conferência para chegar até o nascimento de Jesus, e a gente vai ler amanhã, tá bom? Agora preste atenção, toda vez que eu sei que eu não posso fazer algo, porque viola a lei de Cristo, viola a lei da segunda vinda, e eu faço, eu sou culpado duas vezes, uma por violar as leis e outra por fazer. Então é bom a gente ter atentamente aos ensinamentos para a gente não fazer coisas erradas. É bom a gente lembrar que o problema não é o Pai Celeste, o problema é o inimigo, porque ele vai nos acusar perante Deus, como ele foi acusar Jó, e Deus não pôde fazer nada, tinha alguma coisa que Ló tinha que pagar. Imagina a gente errada, entendeu? Veja como era a vida de Jó antes, né? Ok? Então, o importante dessa mensagem é: não podemos levantar falso testemunho, porque isso viola a lei celeste. E sustentar o falso testemunho já é dois pecados. Um é inventar, outro praticar na frente de todo mundo, ok? Então, tudo que a gente faz, Jesus disse que a gente paga, e agora está pagando assim, muito rápido. Então, vamos fazer o bem, viver dentro dos princípios de Deus, dos princípios dos verdadeiros pais, lembrando que todos nós somos irmãos e todos nós somos responsáveis para cumprir a lei. Não se preocupe se as pessoas violarem seus direitos, ou se as pessoas violarem as eleições, violarem a compreensão, violarem seja lá o que for. Não se preocupe se foi inventado mal. Tudo vai vir à luz para ser julgado por Deus, vai ser julgado pelos homens e julgado pelo juiz maior, que é Deus. Então, qualquer coisa que acontecer, deixa na mão de Deus. Ele faz perfeito, no tempo certo, na medida certa. Porque se você pensa em se vingar, você pode fazer a mais, então você vai pagar porque você cobrou mais. E se você fizer a menos, você também paga, porque de qualquer jeito não é para você se vingar. Em Salmo diz, né, entrega a tua ira nas minhas mãos e eu a transformo em justiça. Ok? E também, a vingança é minha, Deus diz, né? Na realidade deve ser, a justiça é minha. Deus não se vinga, Deus faz justiça. O mal ataca e Deus, então, pode cobrar dentro da lei. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Te entregamos essa leitura curta de hoje. Te pedimos que aceite, que bote em nós sobre reflexão, sobre as pessoas que estavam seguindo, Pai. A lei do Velho Testamento violava ela sem nenhuma preocupação, criando falsos testemunhos, Pai. E profanando o vosso templo, que ainda mentia diante dos sacerdotes. Essas coisas, se não forem arrependidas, se eles não se arrependeram, se eles não consertaram, se eles não foram estudar verdadeiramente a vida de vosso filho, e se arrepender das causas, até hoje pendura. Por favor, dá sabedoria a nós e aos nossos irmãos judeus. Te pedimos, porque todos nós viemos dali, Pai. Por nosso sobrenome nós sabemos disso, então dá sabedoria para eles, Pai. Uma nação que foi escolhida por vós, para que eles acordem para os princípios que está em Moisés, e pergunta o próprio Moisés quem é Jesus. Te pedimos que o Senhor clareie nossa mente e nosso coração, para vivermos como irmão perante vós, para vivermos como pessoas cristãs, para pessoas terem mais respeito um por o outro, Pai. Honrando os pais e a mãe para ter vida longa, como o vosso filho Jesus falou. Como o pai mãe nos diz, que mesmo que os pais estiverem errados e os filhos respeitarem, a bênção irão para os filhos, Pai. E Deus irá corrigir os pais. Por favor, permita que nós possamos ser obedientes em todos os seus mandamentos. Nos dê força espiritual para isso, claridade sobre a verdade e sobre o mundo espiritual que está ao nosso redor o tempo todo, para que nós possamos controlar nossos sentimentos e nossos pensamentos.
Te peço que o Senhor abençoe cada casa que está ouvindo, cada família que irá ouvir agora ou depois. Que o poder vosso e do Espírito Santo substancial encha o nosso coração e nossa vida, para que assim possamos proclamar vossas palavras com prática verdadeira e sentimento verdadeiro. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Bom, muito obrigada. Até amanhã. Amanhã terá mais. Hoje foi pequenininho. Uma boa noite a todos. Que fiquem todos na presença e na prática das palavras dos Pais Celestiais. Uma boa noite.